Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Então eu peço a você que, por favor, acompanhe com atenção, com reverência, que esta palavra é inspirada e essas são as palavras do Senhor, Jesus Cristo, que disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. O Senhor nos abençoa, nos ilumina, no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, prestem atenção, todas pegaram a pranchetinha aí. Olha, nesse momento, você vai desenhar uma pessoa bem preocupada. Você vai desenhar uma pessoa bem preocupada, tá? Bem inquieta com alguma coisa da vida, tá bom? Porque hoje nós vamos aprender que nós não devemos andar ansiosos, preocupados, porque nós temos um Pai que cuida de nós, tá bom? Então hoje você vai desenhar uma pessoa bem preocupada, pode ser você, tá bom? Desenhe você aí bem preocupado. Só um momento, irmãos. Tem alguém sem prancheta? Algum que não recebeu? Não, creio que todos, né? Conhecida como o mal do século, a ansiedade é um problema que todos enfrentamos sem exceção alguma. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano da pandemia, irmãos, há registros de que houve um crescimento global no número de pessoas com ansiedade de cerca de 25%. E não se espante, porque ela segue crescendo. Isso porque a ansiedade ela não é seletiva, mas democrática. Ou seja, ela alcança todas as pessoas sem distinção alguma. Ela alcança homens e mulheres, idosos e crianças, ricos ou pobres. Mas sabendo disso, nós precisamos nos perguntar o seguinte, queridos: por que nós andamos tão preocupados e estressados? Por que nós somos reféns do desespero e da ansiedade? Você já parou para se perguntar sobre isso? Uma pergunta ainda mais importante: como podemos vencer? É o que Jesus ensina aos seus discípulos a partir daqui. Segundo ele, os filhos de Deus têm boas razões para não andarem ansiosos ou preocupados com as coisas da vida. Me permita contextualizá-lo mais uma vez quanto a onde nós estamos no Sermão do Monte. Você já sabe que um bom intérprete da Escritura, ele não pode interpretar um texto de forma isolada. Ele precisa ler o texto à luz do que vem antes e do que vem depois. Então, se você estava aqui na semana passada, você se lembra que no Sermão do Monte, ou no texto anterior exposto, Jesus Cristo falou sobre o perigo das idolatrias e da servidão ao dinheiro. Verso 19 ao verso de número 24. Ele advertiu seus discípulos sobre o perigo de reunir para si os tesouros da terra,
e servir as riquezas no lugar de Deus. E o que isso tem a ver com a ansiedade tratada aqui? Talvez você se pergunte. Tem tudo a ver com isso. Porque dependendo de onde estiver o nosso coração, o que vai acontecer é que nós corremos o risco de nos preocuparmos excessivamente e pecaminosamente com as coisas desta vida. Porque conhece a tendência de seus discípulos à ansiedade. Jesus então, com sua graça e compaixão, ele resolve oferecer-lhes um antídoto para vencer este mal e para então renovar a sua confiança nos cuidados do Pai. Sendo assim, queridos, na noite de hoje eu quero meditar com vocês no tema combatendo a ansiedade do coração. Guarde isso, combatendo a ansiedade do coração. Como devemos combater a ansiedade que nos assola, queridos? Ou como nos livramos da preocupação excessiva e pecaminosa? O Senhor Jesus nos dá 3 diretrizes de como vencer este mal. E aqui eu já peço, tenham paciência com a minha voz, tá? Vocês já deram para perceber que hoje eu não estou tão legal, né? Em primeiro lugar, queridos, como combatemos a ansiedade do coração? Jesus nos ensina do verso 25 ao verso 30. A ansiedade, ouça bem, é desnecessária por causa do nosso Pai Celestial. A ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai Celestial. Volte seus olhos mais uma vez para o verso número 25 do texto, quando Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Por isso, irmãos, é uma conjunção conclusiva. O que significa dizer que o que Jesus está prestes a dizer aqui tem tudo a ver com o que foi dito anteriormente. Ou seja, viver para buscar os tesouros passageiros da terra e servir as riquezas pode levar alguém à preocupação excessiva com as coisas desta vida. É exatamente o que Jesus desejava evitar com suas palavras anteriores, e é o que ele deseja evitar a partir daqui também. Mas depois da conjunção conclusiva, o que mais chama atenção, irmãos, é o imperativo dado por Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida. O imperativo é uma ordem, irmãos. O que significa que Jesus está proibindo toda manifestação de ansiedade pecaminosa na nossa vida. Mas é importante nós nos perguntarmos o que exatamente Jesus tem em mente com o termo ansioso. É interessante porque a palavra usada no original, queridos, grego aqui, ela pode significar alguém que anda distraído, alguém que anda inquieto. É, por exemplo, a mesma palavra que nós vemos aplicada no relato de João a Marta. Você se lembra dessa história? Sua irmã estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo sua palavra, enquanto Marta estava inquieta, preocupada com muitas coisas. Mas além disso, a própria palavra inglesa para preocupação, ansiedade, worry, ela vem de uma palavra no inglês antigo que significa sufocar ou estrangular. Jesus, então, irmãos, ele está proibindo a preocupação que distrai e tira o foco da pessoa de Deus para as circunstâncias da vida. Trata-se do tipo de preocupação que atordoa a mente e sufoca a fé de alguém. E quanto a isso, Jesus proíbe a preocupação, até mesmo com relação às necessidades mais básicas da vida: comer, beber e se vestir. Ao contrário do que parece, queridos, não sejamos rápidos para tirar conclusões precipitadas. Jesus não ignora essas necessidades. Muito menos recomenda uma irresponsabilidade de se preocupar. Seu ponto é que os filhos de Deus e os herdeiros do reino não precisam viver preocupados por conta dessas coisas. Por quê, irmãos? Porque se Deus dá a vida e o corpo, que são os mais importantes, quanto mais não nos dará as coisas menos importantes, comida e roupa para sustentá-los. Mas Jesus, ele é um mestre fascinante.
E ele pretende tornar essas verdades ainda mais palpáveis aos seus discípulos. É por isso que ele os convida a voltar seus olhos para os céus. Volte seus olhos para o texto, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Eu imagino que Jesus, enquanto proferia o seu sermão, irmãos, possa ter visto uma revoada de pássaros voando junto ao mar da Galileia, o que era comum nas regiões próximas de onde Jesus estava ministrando o seu sermão aqui. Ele então os usa de exemplo. Os pássaros são criaturas que vivem um dia de cada vez. Eles não semeiam, colhem ou ajuntam como fazem os homens, mas ainda assim de Jesus, o Criador as abençoa diariamente, suprindo as suas necessidades. E se Ele, irmãos, segundo a sua imensa bondade, supre as simples aves dos céus, quanto mais não suprirá os seus filhos, sendo eles muito mais valiosos do que eles. Então ele acrescenta no verso 27, uma conclusão: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? A palavra vida, no fim do verso 27, pode significar duas coisas. Ela pode significar tanto estatura como idade. Por essa razão, há versões como a nossa, Ara, que traduziram mais literalmente usando uma medida de comprimento da época, um côvado, que equivale a 45 centímetros. Enquanto outras versões, por exemplo, a Nova Versão Internacional, eles entenderam a passagem em termos de idade. Foi por isso que traduziram assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diante disso, irmãos, nós podemos dizer que Jesus está simplesmente dizendo que a ansiedade não tem o poder de mudar as circunstâncias, ou que ela não pode alargar a extensão da sua vida. Em outras palavras, a ansiedade é totalmente inútil e contraprodutiva, porque ela não muda as circunstâncias ao seu redor. Mas Jesus, ele segue, e ele aponta agora uma outra necessidade. Leia comigo verso 28 ao verso 30, acompanhe por favor. Ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Dessa vez Jesus usa como exemplo as belas flores silvestres que ocupavam os campos da Galileia na primavera. E segundo ele, nem mesmo Salomão, irmãos, embora tivesse um guarda-roupa lotado das roupas mais finas e caras do seu tempo, ele chegou a vestir-se como Deus vestia a simples erva do campo. E mais uma vez ele chega à mesma conclusão, queridos. Se Deus veste assim as belas, porém passageiras flores do campo, quanto mais não vestirá também aos seus filhos amados. Com essas imagens, irmãos, Cristo pretende convencê-los do cuidado amoroso do Pai Celestial. Se Ele sustenta coisas menos importantes, com toda certeza, Ele sustentará os seus filhos, que valem muito mais do que eles. Porque Deus é Pai e cuida dos seus. A ansiedade e a preocupação excessiva de Jesus não podem ter lugar no coração dos filhos de Deus. Porque, como Jesus reforça mais à frente no verso 32, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. É o que nós também precisamos lembrar, meus irmãos, dia após dia. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Eu quero sugerir uma primeira lição do nosso texto. Por conta do que Cristo disse, ouça bem, nós podemos descansar no cuidado paternal de Deus. Nós podemos
descansar no cuidado paternal de Deus. Eu sei, meu querido, talvez você esteja pensando, é mais fácil falar do que fazer. Os pássaros que voam sobre a nossa varanda, ou as flores do nosso jardim, talvez não são um lembrete diário desse cuidado. Mas nós temos dificuldades em repousar o coração quanto a isso. Nós trocamos a fé pelo desespero, pelo medo, pela dúvida. E embora nós tenhamos um Pai Celestial que cuida de nós, nós passamos a nos comportar como se fôssemos órfãos e independentes. Nós pensamos tudo depende de nós. E porque conhece essa tendência do nosso coração, queridos, o Senhor Jesus nos ensina por que a ansiedade é tão desnecessária. Eu quero chamar a sua atenção. Você já imaginou, você que é pai, os seus filhos preocupados quanto ao que eles vão comer ou beber ou vestir naquele dia? Você já imaginou a cena do seu filho vasculhando o armário da sua casa, intensamente preocupado se vai ter o suprimento diário para as necessidades da família? Você já imaginou seu filho preocupado em não ter uma cama para dormir? E é bem provável, e eu louvo a Deus por isso, que os nossos filhos nunca farão isso. Eles nunca vão reagir assim, irmãos. Por quê? Porque eles não nos conhecem o suficiente para saber que nós nunca deixaremos faltar as suas necessidades. Essa é a lógica que Jesus aplica mais à frente no Sermão do Monte, queridos. Ele diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará aos que vos pedis. Meus queridos, nós que somos pecadores imperfeitos e que nunca seremos fiéis como Deus é, mas apesar disso, os nossos filhos confiam incondicionalmente nos nossos cuidados. E a pergunta é: por que nos recusamos a descansar nos cuidados do Pai que é melhor e maior do que nós? Talvez porque o nosso conceito de Deus esteja errado, irmãos. Porque se o vemos como soberano, todo-poderoso, provedor e Pai amoroso, nós sabemos que nós não temos com o que nos preocupar. Se Deus dá atenção e se ocupa com coisas menos importantes, você acha mesmo, querido irmão, que Ele se esquecerá dos seus filhos amados? Se Ele se lembra de alimentar as aves do céu, você acha que Ele vai desamparar-nos quanto ao nosso pão diário? Se Ele veste as passageiras flores do campo, quanto mais Ele não vai nos agasalhar, queridos? Para todas as nossas necessidades fundamentais, comida, bebida, roupa, casa, as contas a pagar, seja o que for, nós temos a garantia da provisão infalível, amorosa e paternal de Deus. Portanto, meu querido, agarre-se com fé às promessas feitas por Cristo. Essas não são palavras jogadas ao vento. Essas são promessas às quais você precisa agarrar-se pela fé. Resolva dar ouvidos a Ele. Ouça a Cristo ao invés de ouvir seu próprio coração. Ao invés de desesperar-se olhando as circunstâncias da vida, descanse no que Cristo tem a dizer. Pois se Ele providenciou o mais importante, a vida e o corpo, Ele nos dará o necessário para sustentar. Eu digo mais: se Ele, irmãos, nos providenciou salvação e vida eterna, que são as nossas maiores necessidades, quanto mais Ele não nos suprirá em nossas necessidades temporais e circunstanciais. Se Ele nos deu o pão da vida, que sacia a fome da alma, quanto mais Ele não nos dará o pão que sacia momentaneamente. Se Ele é verdadeira comida e bebida, como diz em João, Cristo, que nos sacia eternamente, você acha mesmo que Ele vai nos deixar com fome e com sede? Se Ele nos vestiu com o manto da justiça de seu Filho, você acha mesmo que Ele não vai nos vestir com essas roupas perecíveis e simples?
meu querido, não desconfie do cuidado do Pai. Em segundo lugar, nós somos chamados a reconhecer a inutilidade da nossa ansiedade. A inutilidade, irmãos, ficar ansioso é inútil. Eu pergunto a você, vamos ser honestos, o que ganhamos ficando ansioso? O que ganhamos, queridos? Por acaso a nossa ansiedade tem o poder de mudar as circunstâncias ao nosso redor? Eu não preciso nem responder, você sabe que não. As circunstâncias não mudam nada quando ficamos ansiosos. Muitas vezes nós sofremos com antecedência por coisas que nem podem acontecer, ou que nem vão acontecer. Nós fazemos previsões sobre o futuro do país e da economia daqui 15 anos, que nem sabemos se vão se concretizar ou não. Nós nos preocupamos excessivamente por conta do futuro de nossos filhos. Nós nutrimos no coração preocupação demasiada quanto à liberdade da igreja de culto no Brasil amanhã, ou daqui a 10 anos, 20 anos. E assim, irmãos, nós vamos nos enchendo de preocupações por conta de cenários hipotéticos. E eu não estou dizendo que pensar ou ser diligente com algumas coisas é errado. Nós vamos ver mais à frente que há uma preocupação diligente que todo cristão precisa ter. Mas o pecado censurado por Jesus é a preocupação demasiada e que não muda absolutamente em nada. Pode ser a situação instável de sua empresa. Quem sabe um diagnóstico complicado que rouba a sua paz. Pode ser a preocupação quanto à sua morte, quanto às finanças da casa. Seja como for, irmãos, a pior forma de lidar com as circunstâncias difíceis da sua vida é entregar-se à ansiedade. Porque, como Jesus deixou bem claro, a preocupação não muda as circunstâncias ao seu redor. Por mais preocupado que você esteja, a ansiedade não oferece uma única contribuição positiva. Ela rouba o nosso tempo, as nossas energias, a nossa atenção e a nossa paz de espírito. E eu me pergunto, se ela não tem nada a nos abençoar, mas a nos prejudicar, porque insistimos em ficar ansiosos. No lugar disso, irmãos, permita reforçar a primeira lição. Vamos repousar o coração no governo soberano de Deus. No governo paternal de Deus em nosso favor. E por fim, me permita fazer uma terceira lição nesse ponto. Deus provê para os seus por meio do trabalho. Deus provê para os seus por meio do trabalho. Em Gênesis 3,19, ele ordenou que o homem ganhasse seu pão com o suor de seu rosto. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele é ainda mais enfático. Ele diz: quem não quiser trabalhar, não coma. Os próprios pássaros são um exemplo muito bom disso, irmãos. Por acaso eles ficam no galho esperando? Eles saem em busca de seu alimento. Eles não ficam esperando a comida cair no seu bico. E o que eu quero dizer é: a provisão de Deus não pode ser usada como uma desculpa para a negligência e para a preguiça. Portanto, eu digo, especialmente aos homens na condição de provedores, irmãos, nossa função é arregaçar as mangas e trabalhar duro para suprir as necessidades nossas e dos nossos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, embora nós precisemos trabalhar em busca do que precisamos, você sabe o que é que no fim das contas garante armários e guarda-roupas cheios? Não é a força do seu braço não, irmão. É o cuidado paternal de Deus. Porque sem Deus nada podemos fazer. Então trabalhe, dê duro, sue, meu irmão, sue, minha irmã. Mas lembre-se, no fim das contas, o que garante as nossas necessidades não é a intensidade do nosso trabalho, não é a força do nosso braço, é o cuidado de Deus. Amém? Nós estamos meditando no tema combatendo a ansiedade do coração. Nós vimos em primeiro lugar que a ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, versos 30 a 32, a ansiedade é pecaminosa porque revela a falta de confiança no Pai.
A ansiedade é pecaminosa porque revela a falta de confiança no Pai. Já no fim do verso 30, irmãos. Bota os seus olhos para o verso 30 mais uma vez. Mais especificamente para o fim do verso 30. Jesus diz assim, ó: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, perceba, homens de pequena fé. O Senhor não podia ser mais claro quanto à origem do problema da ansiedade, irmãos. Porque segundo ele, a falta de fé ou a incredulidade é o combustível que alimenta a preocupação pecaminosa no coração dos homens. Quando há pouca ou nenhuma confiança no cuidado do Pai, conforme Jesus reforçou anteriormente, é que o coração torna-se um terreno fértil para todo tipo de preocupação pecaminosa. Ainda sobre isso, nos versos 31 e 32, Jesus acrescenta. Ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A falta de confiança em Deus, ela é uma afronta, porque ela presume que Deus não é capaz ou fiel para suprir as necessidades dos seus. Mas também, diz Jesus, para o escândalo de alguns, é uma atitude essencialmente pagã. Paganismo, irmãos. Os gentios ou pagãos, que eram aqueles que viviam fora do povo da aliança, neste contexto, especialmente os judeus, as pessoas que não eram do povo judeu, eles negavam o verdadeiro Deus e adoravam falsos deuses. E uma vez que eles não tinham um Pai Celestial para cuidar das suas necessidades, eles precisavam viver ansiosamente em busca delas. Viver somente para isso. É justamente por causa disso que diz Jesus, que quando um filho de Deus vive inquieto quanto a comida, bebida e roupas, ele se assemelha a um pagão que desconhece a Deus. É ateísmo prático, Jesus está dizendo. É uma imensa contradição à fé. Por quê, irmãos? Por que uma afronta tão grave? Porque Jesus é claro, queridos. O Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então Jesus diz, ele sabe, mas a atitude ansiosa diz, não, ele não sabe. E pior, ele não é fiel nem poderoso para suprir-me com isso. Mas Jesus volta a insistir, porque Deus agora é o Pai Celestial de todo o que crê nele. Ele irá sempre fazer provisão para todas as nossas necessidades. Portanto, queridos, andar inquieto, Jesus diz, e ansioso quanto às necessidades básicas da vida, comer, beber e vestir-se, nada mais é do que paganismo e incredulidade. Em outras palavras, é um pecado contra o nosso Pai. É um pecado contra o nosso Pai. Em termos de aplicação, eu vos pergunto, irmãos, como reagimos sabendo disso? Primeira lição do texto, a única lição desta porção. Nós precisamos nos arrepender do pecado da ansiedade. Precisamos nos arrepender do pecado da ansiedade. Talvez você me pergunte, com que base você pode fazer uma afirmação dessas? Ora, Jesus Cristo, ele, por 3 vezes, sem contar nos versos que acabei de expor aqui, ele diz que a ansiedade ela é proibida. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Não vos inquieteis. E nos versos que eu acabei de expor, ele diz, quem anda ansioso e inquieto com as necessidades da vida é semelhante a um pagão.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, que eu li no princípio do culto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então talvez você me pergunte, eu insisto com a pergunta: com que base você pode afirmar que a ansiedade ou a preocupação excessiva é um pecado? Eu digo, é porque a ansiedade, ela fere ou transgride a clara prescrição das Escrituras. Não andem ansiosos. Só que a sociedade e a igreja tornaram-se tão psicologizadas que até mesmo sermos exortados com palavras assim, que nada mais são do que palavras bíblicas, chega a ser um escândalo para alguns. Mas eu não quero entrar no mérito de questão médica e todas essas demais discussões com relação à ansiedade. Eu quero dar um tratamento puramente bíblico à questão. E quando tratamos o assunto de modo bíblico, irmãos, nós precisamos manter o foco na raiz da ansiedade. E que raiz é essa? É o coração do homem. Se queremos entender melhor por que a ansiedade é um pecado contra Deus, basta você entender bem quais são os pensamentos que alimentam a ansiedade. Para começar, nós ficamos ansiosos porque julgamos que Deus não é confiável e suas promessas não são seguidas. Você pode até negar com a boca, mas o procedimento e a atitude do coração externam isso. Embora ele se apresente como pai, ele prometa suprir as necessidades, ainda assim nós o tratamos com desconfiança. Quando não é isso, nós pensamos: Deus não é poderoso o bastante para me suprir. Cristãos que vivem ansiosos são uma completa incoerência, irmãos. E eu me incluo com vocês. Eu estou nesse bolo também. Sabe por quê? Porque quando eu fico ansioso, eu creio que Deus ele tem poder para me libertar do pecado, para livrar-me da condenação, para quebrar de uma vez por todas as algemas de Satanás, para tirar-me do reino das trevas para o reino de sua luz, para me tornar justo diante de Deus, para me dar um coração de pedra, um coração de carne, no lugar do coração de pedra que habitava em mim. Mas eu não creio que Deus pode me dar pão ou pagar as minhas contas no fim do mês. Vocês percebem a incoerência absurda que é nisso? Eu creio que Deus é infinitamente poderoso para remir a minha alma, mas eu não creio que Ele é poderoso para pagar as contas no fim do mês. Além do mais, nós ficamos ansiosos porque nós cremos que somos mais capazes de governar a nossa vida do que Deus é. Se eu estivesse no controle, as coisas seriam melhor geridas. Ou seja, a ansiedade na raiz, irmãos, é uma tentativa de usurpar o lugar de Deus, de controlar a nossa vida e as nossas circunstâncias como Deus o faz. Mas nós não podemos fazer. É por isso que ficamos frustrados, inquietos e preocupados. Você percebe que a ansiedade não é algo tão inocente assim, como somos acostumados a pensar. Porque por trás dela está uma atitude que contraria a nossa fé, irmãos. E contraria a verdade da palavra de Deus. Quando nós viramos assim, em completa desconfiança quanto a tudo na vida, você sabe o que acontece, meu querido? Nós somos iguais aos ímpios que estão aí afora, que não conhecem a Deus e que não têm um Pai que zela por eles. Pensando nisso, como é que nós reagimos diante das preocupações da vida? Como enfrentamos a pressão do trabalho, ou quando enfrentamos a pressão do trabalho, as responsabilidades com a família, será que nós apresentamos o mesmo tipo de estresse que os ímpios apresentam? Ou quando estamos tomados pelo desespero e preocupação excessiva, será que buscamos o mesmo escape que os descrentes buscam? Quando o dinheiro parece curto, irmãos, insuficiente para suprirmos, será que reagimos como os descrentes, murmurando, reclamando, desconfiando de Deus? Porque se assim o fazemos, irmãos, permita-me ser honesto, o que estamos praticando chama-se ateísmo prático,
confessamos com a boca que cremos em Deus e que nos submetemos aos seus cuidados, mas no fim das contas nos comportamos como se dependêssemos somente de nós mesmos. Mas me permita lhe dar uma boa notícia. Por causa de Cristo, Deus é seu Pai, meu querido. Esse é um conselho meu, não está nem no sermão, mas, meu querido, se aprofunde na doutrina da adoção. Porque servir a Deus já era o bastante para nós, irmãos. Ele ser puramente nosso Rei e Senhor. Mas em Cristo nós somos tão abundantemente abençoados, irmãos. Somos ricamente abençoados ao ponto de que o Rei torna-se nosso Pai. E este Pai compromete-se com todas as nossas necessidades. Ele nos promete nos suprir segundo suas gloriosas riquezas. Por isso, toda desconfiança e ansiedade é uma grave ofensa contra o Pai. E por isso nós precisamos nos arrepender. Porque costumeiramente caímos na tolice de esquecer ou desconfiar das palavras de Jesus. Embora o que Ele nos transmita aqui ou nos comunique seja certo, seguro, nós caímos no erro de desconfiar das suas palavras. Por isso, meu querido, vamos nos arrepender da nossa incredulidade. Vamos abandoná-la de uma vez por todas e vamos renovar a nossa confiança nas promessas feitas por Cristo e em todas as promessas da Escritura a respeito do zelo de Deus pelo seu povo. E quanto a isso, você quer mais uma promessa para você guardar no coração, ir para casa e meditar nela durante a semana? Lembre-se do início do Salmo 23 que lemos aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu querido, porque Deus é nosso Pai pastor, nós não temos razões nenhuma para desconfiança. E se eu e vocês estamos vivendo como pagãos, mergulhados em incredulidade, vamos nos arrepender e renovar nossa confiança no cuidado do Pai. Amém? Combatendo a ansiedade do coração, queridos, é o tema de hoje. Nós vimos em primeiro, a ansiedade é desnecessária por causa do cuidado do nosso Pai. A ansiedade é pecaminosa porque revela falta de confiança no Pai. E por fim, versos 33 e 34, a ansiedade é vencida por meio de prioridades certas. A ansiedade é vencida por meio de prioridades certas. Jesus conclui dizendo o seguinte, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Suas palavras fazem ainda mais sentido, irmãos. O Eric, por favor, meu irmão. Aqui, por favor. Troca essa água para mim, por favor, irmão. Que tá com... Essa daqui é da garrafa mesmo. Por favor. Tá com os bichinhos aí. Obrigado, tá? Essas palavras fazem ainda mais sentido, irmãos, quando nós consideramos a exortação anterior de Cristo sobre buscar os tesouros da terra e as riquezas. E ao contrário do que costumamos pensar de Jesus, viver em busca dos tesouros passageiros do agora é a receita ideal para a ansiedade. Sabendo disso, Jesus propõe um caminho alternativo. Ao invés de buscar primeiro os reinos e tesouros da terra, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É mais uma ordem dada por Jesus, irmãos, e é bem enfática, por sinal. Por que eu digo isso? Porque no grego nós temos o que chamamos de imperativo presente. Ou seja, Jesus não está dizendo busque o reino de Deus pontualmente. Nós poderíamos interpretar ou traduzir a expressão também da seguinte forma: vivam em busca do reino de Deus. Busquem constantemente, incessantemente o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, é uma tarefa que se estende por toda a vida do discípulo do reino. Mas além disso, eu quero reforçar o que Jesus diz na sequência, em primeiro lugar. Ele reforça a prioridade do reino sobre todas as coisas da vida. Ele vem antes de tudo. Ele é a prioridade número 1. Sendo assim, Cristo diz, ao invés de sermos
consumidos pelas preocupações da vida como os pagãos o fazem. Seus filhos, os seus discípulos, devem se empenhar para que o reino de Deus avance em seus corações e em sua vida, e juntamente no mundo ao seu redor, tornando-o conhecido e cumprindo assim sua justa vontade. E aí nós podemos levantar mais uma pergunta ao texto. Bem, mas enquanto eu me ocupo com o reino de Deus, quem se ocupa com as minhas necessidades? E aí Jesus Cristo dá uma garantia gloriosa aqui, irmãos. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, irmãos? Tudo sobre o qual Jesus acabou de falar. Comida, bebida e roupa. As necessidades mais básicas e fundamentais para a vida de qualquer pessoa. Então ele está dizendo que enquanto nós nos ocupamos com o reino de Deus, Deus se ocupa com as nossas necessidades. Enquanto nos ocupamos em fazer avançar seu reino, Deus se ocupa em suprir-nos ricamente, segundo tudo aquilo que realmente precisamos. Foi nesse mesmo sentido que o apóstolo Paulo exortou os Colossenses no capítulo 3, dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. É exatamente o que Jesus convoca os seus a fazerem. Concentrem-se, pensem, vivam em favor do avanço do reino e da justiça de Deus. Porque dessa forma, ou melhor, porque Deus se ocupa com as necessidades de vocês. Não é um toma lá da cá, irmãos, mas é porque Deus cuida de nós. Nós podemos nos ocupar com coisas realmente importantes. Então ele chega ao último verso, ao verso do número 34. Mas antes disso, me permita reforçar uma coisa para não passar batido. Essa não é uma promessa absoluta, queridos. O que significa dizer que nem todas as pessoas podem se apropriar do que Jesus promete aqui. Quem pode fazê-lo são os crentes, os filhos de Deus. Não é à toa que nos versos 31 e 32, Jesus faz uma distinção entre os pagãos e os seus discípulos. Ou seja, essa não é uma promessa absoluta. É uma promessa para aqueles que creem e se ocupam com o avanço do reino. E por fim chegamos ao verso 34, que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. No verso 27, Jesus disse que a ansiedade é inútil porque ela não muda as circunstâncias. E aqui no verso final, ele disse que a ansiedade é irracional, porque ela se concentra, ou a pessoa se concentra nas possíveis preocupações do amanhã, e ela acaba se esquecendo de focar nos problemas do hoje. Simples assim. Foi por essa razão que Jesus ensinou seus discípulos a orar assim, irmãos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Enquanto o ansioso se ocupa com os problemas ou supostos problemas do amanhã, Jesus Cristo é claro quando diz aos seus discípulos: vocês já têm com que se preocupar em lidar hoje. Foque nisso. Essas são as palavras de Cristo. Pois com a chegada do amanhã e das suas preocupações, o que vai acontecer? Deus há de conceder graça e misericórdia para lidar com as novas preocupações que surgirão. O que aprendemos com Jesus, irmãos, sobre a vitória contra a ansiedade? Ao invés de priorizar suas preocupações, priorize o reino e a glória de Deus em sua vida. Ao invés de priorizar, focar em suas preocupações, priorize o reino de Deus e a sua glória. Você já parou para pensar que talvez ficamos ansiosos porque estimamos mais do que deveríamos os tesouros da terra? Jesus deixa muito claro que a ansiedade é um problema que surge a partir das nossas prioridades desordenadas. E se nós amamos o mundo mais do que deveríamos, e as coisas que ele pode nos oferecer, nós vamos fazer dele a nossa prioridade. Ou seja, dos tesouros da terra.
Consequentemente, quando essas coisas parecem fugir do nosso controle, o que acontece? O desespero toma conta de nós. E se nós formos realistas, nós vamos nos dar conta de que boa parte da nossa preocupação se dá porque somos amantes do conforto do mundo, de seus prazeres, de suas riquezas, de seu prestígio e de tudo mais que Ele pode nos proporcionar. Por isso, irmãos, o reforço, a exortação de Jesus: não vivamos para buscar tesouros terrenos e passageiros. Não foque o pensamento nas coisas da terra, como disse Paulo, mas nas coisas do céu. Mas não seria justamente esse o nosso problema? Estamos buscando e priorizando outras coisas que não o reino de Deus. E eu me pergunto, será que o tanto de energia, de tempo e de atenção que dedicamos às coisas desta vida, nós investimos ou ocupamos o mesmo para as coisas de Deus? Nesse ponto, irmãos, graças a Deus por isso, a exortação de Jesus nos coloca na direção certa. Se você até aqui estava priorizando as coisas da vida, investindo tempo e energia demais no que não é tão valioso assim, Jesus nos diz: eu tenho uma prioridade certa para você, me permita colocá-lo na rota certa. Viva em função do reino de Deus e sua justiça. Discípulos do reino priorizam o reino e a glória de Deus. Talvez você me pergunte, mas como, João? Me permita dar alguns exemplos, ao invés de sermos consumidos por preocupações, por conta de previsões políticas e econômicas da situação do Brasil daqui a uma década. Você já pensou, irmão, se investíssemos esse tempo para pastorear nossas famílias? Porque no lugar de ser tomado de desespero por conta das contas e das finanças da casa, você não se dedica a mergulhar nas Escrituras, a fim de renovar sua confiança nas promessas existentes nela? Como pai, talvez você fique inquieto, às vezes perca o sono por conta do futuro de seus filhos. Meu querido, substitua a inquietação por discipulado. Você se preocupa com o futuro de seus filhos nesse mundo mau? Troque a inquietação por discipulado que vai ajudá-los a serem fiéis neste mundo. Ao invés de viver de forma a ser consumido por preocupação na busca por dinheiro, riqueza, luxo nessa vida, por que você não se dedica à evangelização dos perdidos? Ao discipulado de novos convertidos, ao serviço na igreja local? Tudo depende das prioridades que nós escolhemos para a vida. E se você priorizar a preocupação, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar paralisados e vamos nos tornar improdutivos no reino de Deus. E a verdade é, queridos, a última coisa que Deus precisa é de servos paralisados e improdutivos, porque há muito trabalho a ser feito até o retorno do Senhor. Mas qual é a segurança que nós recebemos de Jesus aqui, queridos? É que enquanto priorizamos o Rei, seu reino, sua vontade, Deus se ocupa em nos suprir abundantemente. E porque sabemos que Ele cuida de nós, nós nos ocupamos no avanço do seu reino. Nós nos envolvemos, nós nos gastamos, de modo que seu nome seja glorificado, Cristo seja conhecido, onde quer que estejamos. Abandonemos a ansiedade, irmãos. Pare de ficar paralisado e focado nas preocupações. Foque no lugar certo, ou na pessoa certa. E por fim, eu preciso reforçar, na verdade, a segunda aplicação, que a ansiedade é vencida por meio de oração. Eu não podia deixar sem mencionar isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele reforça o ensino de Jesus Cristo quando ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz
de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele diz, na sua primeira carta: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por causa de Cristo, meu querido, ouça isso com atenção. Por causa de Cristo, nos momentos mais preocupantes e desesperadores da nossa vida, nós temos para onde correr. Nós temos a oração, queridos, e por meio dela, o Rei dos Reis, Ele nos acolhe em sua presença, Ele trata o nosso coração, e é por causa disso, que no dia da ansiedade, nós não precisamos nos render à ansiedade, porque Deus nos acolhe, e Ele nos trata, e Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Nós podemos ser francos diante de Deus, irmãos. Podemos ser absolutamente honestos com nossas lutas, receios, dúvidas, inconstâncias, com o nosso desespero. Nós podemos lançar os fardos que nos machucam e nos atormentam. E além disso, nós podemos combater a ansiedade com ações de graças. Porque a ação de graças, ela é um antídoto contra a ansiedade e o descontentamento do coração. E o que Deus promete então? Se oramos, será que agora todos os problemas sumirão de uma vez por todas? Será que viveremos em paz agora até o fim de nossa vida? Deus não nos promete isso, irmãos. O que Ele nos promete é algo ainda melhor. É a paz que excede todo entendimento. Irmãos, a paz de Deus habitando no coração é ainda melhor do que uma vida sem problemas, do que uma vida sem preocupação. Deus, irmãos, por meio da oração, Ele pode libertá-lo do medo, da dúvida, da insegurança e da desconfiança. Por isso, vamos fazer bom uso da oração. Não despreze esse meio de graça. Sejamos homens e mulheres de joelhos no chão. E por fim, viva um dia de cada vez, meu irmão. Tão simples, né? Uma criança entende isso aqui. Um dia de cada vez. É uma lição tão simples, mas nós custamos aprender, queridos. E Jesus, Ele é direto. Cada dia acompanhado com uma preocupação inevitável. Por isso, o mais sábio, segundo Ele, é restringir sua atenção e seu foco aos problemas do hoje. É tolice tentar viver, ou viver tentando prever os problemas do futuro. É o que fazemos com a economia do país, com a nossa aposentadoria, com o pagamento do cartão no fim do mês, com a prova que faremos na escola no mês seguinte, com as vendas do fim de ano da empresa, com as despesas da educação das crianças no ano que vem. E perceba, um adendo, eu não estou dizendo que planejar-se é proibido. Eu não estou tratando a diligência como algo errado. Você precisa ser alguém que se planeja. Você precisa ser diligente. Porque não nos preocupamos excessivamente com amanhã não significa dizer que devemos ser planejados e organizados quanto ao futuro. São coisas diferentes. O que Jesus está nos exortando aqui é para não vivermos pensando nos possíveis problemas e dificuldades que o amanhã trará. Concentre-se no hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. É dele, querido. E sinceramente, não há coisa melhor do que isso. O amanhã não podia estar em mãos melhores, nas mãos de Deus, que nos ama e cuida de nós. Amém? Amém. Conhecida como o mal do século, a ansiedade é um problema que todos enfrentamos, irmãos. Isso porque ela não é seletiva, ela é democrática. Homens e mulheres, idosos e crianças, ricos ou pobres, seja como for, todos nós sofremos em alguma medida de preocupação indevida. Mas por isso nós precisamos nos perguntar, por quê? Irmãos, um minuto.
Por que somos reféns do desespero e da ansiedade? Ou por que nós andamos tão preocupados e estressados, irmãos? Mesmo sendo cristãos. Você sabe qual é o melhor remédio contra a ansiedade? É o Evangelho de Jesus Cristo. Eis o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e eu quero que você guarde isso no coração. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você percebe o argumento de Paulo? Se ele não poupou seu filho por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ou seja, a cruz do Calvário é a maior garantia de que Deus suprirá todas as nossas necessidades, irmãos. Porque Ele nos proveu do mais urgente, que era a remissão do pecado. Quanto mais Ele não nos suprirá das coisas menos importantes e circunstanciais. Se Cristo, que é o pão da vida, sacia a fome da alma, se Cristo, que é a bebida, a água da vida, que nos sacia de uma vez por todas, se Cristo nos veste com o manto da justiça, de modo a cobrir nossas vergonhas e pecados para sempre, você acha mesmo que as suas necessidades mais simples, Deus não irá ou não pode fazer? Descanse seu coração no Deus do Evangelho, porque o Deus do Evangelho é Pai de todo aquele que crê no seu Filho. Amém?